O que você tem feito para combater a dengue? Fique atento, os casos não param de crescer. Elimine os locais onde acumulam água. É aí que o mosquito se prolifera. Faça isso uma vez por semana. O maior foco do Aedes aegypti está em seu quintal. Faça a sua parte. Acabar com os criadouros é a maneira mais eficaz de combater o mosquito e cuidar da sua família. Prefeitura de Limeira. Dinamic, a proteção veicular que o seu carro precisa no centro de Limeira. 7 de setembro, 159, telefone 3704-0677. Proteção veicular completa a partir de R$ 90. Procure a Dinamic. Chegamos a um momento muito importante da campanha contra a Covid-19 em Limeira. Todos os públicos aptos a serem vacinados já estão bem adiantados. E atenção, quem já está no período de tomar a segunda dose e a dose de reforço, façam isso imediatamente. E mais, usar máscara, álcool em gel, higienizar as mãos e principalmente manter o distanciamento são as armas fundamentais contra o coronavírus. Faça a sua parte. Não coloque você e sua família em risco. Vacina boa é vacina no braço. Prefeitura de Limeira. Fala pessoal que acompanha o Rápido no Ar, esse é o Podcast, que sempre traz pessoas aqui da nossa cidade, pessoas que vão contar um pouco da sua trajetória, né? Pessoas que muitas vezes são nascidas em Limeira e muitas outras que nasceram em outras cidades, em outros estados, mas que estão hoje em Limeira, desenvolvem um importante trabalho no município. E hoje não é diferente, nós temos um convidado bastante especial, Everton Ferreira, é vereador aqui na cidade de Limeira e recentemente, inclusive, conseguiu vencer através da sua chapa a mesa diretora. E a partir do ano que vem será o novo presidente do Legislativo da cidade de Limeira. Everton, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios do Rápido no Ar. Vai contar um pouco da tua história, uma história que começou lá na Bahia, uma história muito simples, mas uma história de superação, de muita determinação, de muito empenho, e você tem trilhado aí um caminho bem bacana e eu fiz questão de trazê-lo aqui para contar um pouquinho da sua história. Obrigado, primeiramente, por aceitar o convite e estar presente aqui nos estúdios. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos vocês aí que estão nos acompanhando, o pessoal do Rápido no Ar aqui, da sua emissora. Sou muito grato pelo convite e estou aqui à disposição para a gente bater um papo sobre essa questão da minha origem, minha vida, os bastidores da política, a política em si. Se perguntar, eu respondo. Excelente. Assim eu acho que flui de uma forma muito bacana a entrevista. Everton, recentemente, né, você conseguiu então vencer uma disputa, talvez uma das mais acirradas pela mesa diretora do Legislativo de Limeira, né? A disputa direta com o Junegão, né? O Junegão concorria contra o Everton, né? Cada um, evidentemente, que tentou fazer ali a costura para obter o maior número de votos e foi muito apertado, foi no 11-10 que você então conseguiu a votação suficiente para assumir a presidência do Legislativo a partir de janeiro agora de 2023. Muita gente falava, isso às vezes até nos bastidores, né, do próprio jornalismo, mas também do próprio Legislativo, a seguinte expressão: não, mas viu, o problema é que o Everton, ele é uma boa pessoa, mas é muito jovem, é um menino ainda. E aí dava a impressão, falava, pô, o Everton tem o quê? 22, 25, 28, 30 anos de idade? Mas na verdade você é um pouco mais rodado, hein, o Everton? Tem cara de novo, mas já tá um pouquinho mais velho. Você tem que idade? Olha, tinha esse folclore, né, que eu era menino novo, tal, chegou agora, como se eu tivesse 25 anos de idade. E na verdade eu estou fazendo 41 anos agora, dia 26 de dezembro. Eu nasci em 1981, 26 de dezembro, estou fazendo 41 anos agora.
E o meu concorrente é muito pelo contrário, ele é mais novo do que eu. Né? Então tentaram emplacar em mim uma questão de... Rotularam como um menino. o cara é um menino tal, por causa da minha feição e o meu jeito um pouco mais novo. Acho que minha aparência é um pouco, né, mais tranquila do que a idade que eu tenho. Mas isso foi muito tranquilo e tentaram emplacar também a questão que eu não tinha experiência, esse tipo de coisa. Mas eu já tinha uma caminhada muito boa pela prefeitura, porque a Câmara Municipal, além dela ser política, ela é uma máquina pública que faz contas, que paga contas, que contrata serviço. Então se lida muito com o orçamento. E eu tive um aprendizado muito grande com o orçamento na Secretaria de Saúde. Eu já venho aí de uma academia de estudos relevante, eu sou graduado em administração de hotelaria, eu fiz uma pós-graduação em administração, gestão, né, em administração, fiz uma outra MBA em gestão mercadológica, fiz uma outra MBA em gerenciamento de projetos, eu sou Rapaz, GP tu gosta também. de estudar, hein? E agora eu terminei a minha 4ª MBA e vou parar de fazer MBA por enquanto. Se eu testar uma outra coisa mais à frente, vai ser um mestrado, um doutorado. Mas eu terminei a minha 4ª MBA, minha 4ª pós-graduação em gestão em saúde pública, feita no Hospital Albert Einstein, gestão em saúde. Então, a cada 15 dias eu ia para São Paulo, estudava lá e voltava. A parte teórica, a capacidade teórica, a capacidade acadêmica, a capacidade de estudo, hoje você... não sei, evidentemente nós temos doutores na Câmara Municipal, né? Mas tirando quem é advogado, tirando quem é médico, a parte acadêmica sua hoje é bem interessante, né, vereador? Eu tenho me dedicado muito aos estudos. Eu sou natural da Bahia. É nesse ponto que eu ia chegar já. Contar sou um pouquinho da história, como que foi, de que cidade que é, vereador? Eu sou natural da Bahia, Itaberaba, Bahia. Itaberaba, quantos mil habitantes tem Itaberaba? Deve ter uns 80 mil habitantes, mais ou menos. Tua infância foi simples? Foi uma infância muito simples. Meu pai, ele se separou da minha mãe, foi embora para outra cidade. Tem irmão? Eu tenho mais 3 irmãos. Minha família hoje está toda em Santa Catarina. E a casa que eu morava na Bahia era um bairro popular, como se fosse o Prof. Lurbe daqui de Limeira. Uhum. E o lixo do bairro era na porta da minha casa. Dava uma distância mais ou menos aí do outro lado da rua. Minha casa era aqui nesse lado da rua, 10 calçada, metros. Isso, uns 10 metros do lixão. Então, minha casa era na frente, literalmente, do lixo do bairro. Um lixão grande mesmo. E naquela época da Bahia era comum, vinha a caçamba, não tinha aquela recolha de lixo que pega casa a casa. Todo mundo jogava o lixo no mesmo lugar. E uma vez ou 2 vezes por semana ia uma caçamba, pegava tudo e levava embora. Então foi uma infância muito delicada mesmo. A quantidade de mosca, rato, barata que deveria ter. Eu passei necessidade na vida. Houve uma época que eu comia mingau de manhã às vezes não tinha o que fazer. Aí tinha mingau de manhã. Tua mãe é viva, Everton? É viva, é viva. Bom, depois a gente vai chegar lá. Mingau, chama Denilza. Mingau de manhã, porque minha mãe a gente usava muito milho, né? Então a fubá do milho a gente fazia muita coisa com ela, canjica, cuscuz e tal. E era de manhã eu comia coisa de milho, cuscuz ou um mingau, meio-dia às vezes quando não tinha coisa também era assim. E à noite, claro que não era todos os dias que era assim, mas tinha alguns dias que a gente não tinha feijão e não tinha carne, né? Então a gente se alimentava de derivados do milho, que era uma comida mais barata e mais fácil de achar na época. E eu tive um tio que cuidou de mim, né? Meu tio Luiz Amorim, um empreendedor que tinha se dado muito bem na vida. E aí ele me colocou, veja a importância da educação, né? Ele me colocou, mesmo muito pobre, para estudar numa das melhores escolas do estado da Bahia. E eu consegui fazer a minha educação básica e o ensino médio nessas escolas. E aí eu percebi que o espaço de desenvolvimento humano onde eu morava não tinha mais para onde eu ir, né? Então, por esse motivo, eu decidi mudar, vim para Limeira, não conhecia ninguém em Limeira. Eu cheguei em Limeira,
Eu cheguei em Limeira no dia 17 de março de 2003. Eu tinha 22 anos aproximadamente. 17 de março de 2003. Eu lembro certinho, eu tinha R$ 70 no bolso, somente. Eu não conhecia ninguém nessa cidade, ninguém. E eu vim para casa de alguns primos. Na verdade, primo segundo, porque o pai dos meus primos era primo do meu pai. Então, e eu morei de favor muito tempo na casa deles. Aí eu peguei, como eu não conhecia a cidade, né? Eu peguei um táxi na época, paguei, foi 13 ou 14 reais. Aí me deixou no aeroporto. E depois me deixou ali no aeroporto, ali perto do Quil. E eu morei um tempo ali na divisa do Quil. Aí os R$ 70 já virou 57? 57. Então eu morei um tempo ali na divisa do Quil, com Lagoa Nova. Depois eu morei um tempo no Abílio Pedro. Morei um tempo no Belinho Meto, na Rua 12. No Abílio Pedro eu morava na antiga 63, na Rua do Bar da Baiana. Rua 12, qual que é o nome da rua? Rua 12 do Belinho eu não lembro o nome, eu lembro só do nome da rua. Porque lá são nomes relacionados a países, né? Eu acho que era Canadá. Canadá. Eu acho. Não, Canadá é avenida. Canadá é avenida, verdade. Eu lembro que é Rua 12. Que é perto tem onde República Dominicana, tem... É perto onde tinha a Adventista ali. Uhum. Eu morava logo na parte de cima, né? Aí eu morei uma parte no Abílio, morei no Morro Azul, morei no Santa Amália e hoje moro atualmente lá no São Lourenço. Um detalhe interessante, que logo quando eu cheguei em Limeira, eu estava procurando emprego. E eu estava na Rápido Sudeste, dentro do ônibus, passei pela catraca, paguei a passagem, falei pro cobrador assim, falei, rapaz, eu tô procurando emprego, tal, você sabe se tem vaga para cobrador na Rápido Sudeste? Ele falou, olha, cobrador não tem, mas tá precisando para lavar ônibus, né? E aí eu fui lá. A Rápido Sudeste era lá na cabeceira da Anhanguera, né? Pro lado ali da Herve Mérito, aquela parte de lá. E chegando lá tinha a placa lá mesmo, contrata-se lavadores de ônibus. E eu fiz uma entrevista, deixei meu currículo, deu uns 3 dias, o cara não me ligou. Aí eu liguei e falei assim, olha, eu fiz a entrevista aí para lavar ônibus tal, e vocês não me chamou. Aí ele falou, a gente preferiu uma outra pessoa que tava com outro currículo aqui e tal. Naquele dia eu fiquei assim, bem sentido, sabe? Deu até vontade de ir embora. Eu falei, caramba, eu não tô servindo nem para lavar ônibus, né? Então eu já vinha uma caminhada no estudo. Veio isso na tua mente? Sim, já tinha uma caminhada no estudo. E quando você chegou aqui, você já tinha formação? Já tinha o ensino médio. O ensino médio. Tinha o ensino médio já concluindo ali. Aí ali eu decidi avançar mesmo nos estudos. Aí foi quando eu comecei a estudar muito, já não era muito festeiro, mas eu parei um pouco mais com isso. E dediquei minha vida ao estudo e ao trabalho. E decidi me lançar no tempo. E fui estudando, fui arrumando bons empregos. Trabalhei na Skol, trabalhei na Ambev, trabalhei na Renner Tintas, trabalhei na Souvenir Tintas. Trabalhei na Seara Foods, que é essa empresa que vende presunto, essas coisas. E saí candidato em 2016. Tive 514 votos pela primeira vez. O prefeito da época, Mário Botion, não me conhecia, não conhecia ele, mas ele achou interessante. Quem é esse menino? Chegou aí com esse tanto de voto. Aí pediu para ver meu currículo. Nessa época, meu currículo já estava forte, eu já estava com a 2ª pós-graduação, indo para a 3ª. Aí ele fez um teste, gostou pra caramba do meu jeito de trabalhar. Comecei como gerente de projetos, que eu já estava começando essa faculdade, essa pós-graduação. Fui promovido para a divisão de projetos e depois, mais à frente, fui promovido para diretor de projetos. E aí a gente conseguiu reformar 14 postos de saúde, zeramos a fila na época de consultas e exames, zeramos a falta de medicação, tanto que hoje você não vê mais problema de medicação na cidade do município. A UPA estava parada, terminamos o Rubi e trocamos 20 ambulâncias aproximadamente. Fizemos um trabalho muito bacana e eu fiquei muito conhecido, em especial pela galera da saúde. Eu tive muito voto na secretaria, pelo pessoal da Secretaria de Saúde. Pelo jeito que eles perceberam que muita coisa não resolvi, comigo começou a resolver. Sob a gestão na época do Dr. Vitor Santos e do prefeito Mário Botion. Aí eu fui para as urnas de novo e fui eleito. Quantos votos? Tive 1.330 votos. Quase triplicou. Foi. Dobrou e mais 40%. Foi. Quase triplicou, né? 130% mais ou menos isso. Mais ou menos.
Da infância humilde, da infância pobre, a gente pode até dizer, né? Porque Sim, infância relatou pobre. que não... Às vezes Inclusive, algumas chegou vezes... a faltar a Fal- comida mesmo, Faltou, vereador? tanto que faltou que tinha dia que só tinha um mingau, né? Mingau de manhã, de cuscuz, à noite, de meio-dia e mingau à noite. Teve uma época que a gente ficou mais ou menos uns 90 dias sem água. A companhia de água lá chamava Embasa, cortou a água, então a gente enchia a caixa d'água com a vizinha do fundo que nos ajudava com a água, né? E frequentemente cortava a luz. Frequentemente. Aí a luz a gente dava um jeito de arrumar. E nessa época eu vendia banana na rua no carrinho de mão. Lá na Bahia a gente chama de galinhota, que é carrinho de mão. O meu pai, na casa dele, que ele morava em Rui Barbosa, ele mandava a feira de lá. Ele não mandava o dinheiro. Ele mandava a feira naqueles ônibus antigos. Então, do lugar que eu morava... Mandava a feira é mandar a compra. Mandava a compra naqueles ônibus antigos. E da onde o ônibus parava para minha casa, dava mais ou menos 1,5 km, 2 km. Então eu ia com um carrinho de mão e trazia a feira. Nisso, meu pai na época tinha um bananal, então ele mandava muita banana. Daí eu depois pegava essas bananas, deixava ali parada onde o ônibus parava. Então. E aí eu vendia a dúzia, né, da banana. Então eu vendia a banana onde eu morava também. E também cortava cabelo, porque aí eu comprei uma máquina de cortar cabelo. E na época eu cortava cabelo, era 93, 94, mais ou menos. 90. Mas sem fazer curso. Sem fazer curso. Eu aprendi na raça com a molecada ali. E eu cobrava 50 centavos, era 94, 95. É 94 pra frente. Cobrava 50 centavos. Eu lembro de uma história que um amigo meu, chamava Eliseu, ele cortou o cabelo comigo umas 4 vezes e não pagou. Ele me devia uns R$2. Aí ele foi cortar a quinta. Quando ele cortou a quinta, aí eu cortei o cabelo dele e cortei a metade daqui pra cá e deixei. Eu falei, cara, agora você me paga por terminar. Aí ele saiu atrás de dinheiro, voltou, me pagou, cortei o restante. O restante do cabelo. Que estratégia boa, né? Porque senão não ia pagar. Exatamente. E aí ele te pagou R$2,50. Ele voltou com o dinheiro e me pagou. Que história, hein? Agora, você comentou que a tua mãe, qual que é o nome dela? Adenilza. A dona Adenilza, ela tem quantos anos? A mãe, ela nasceu em 10 de dezembro de 61. Ela fez agora, 61, ela fez 61 anos. Uhum. 61 agora, dia 10. 61 anos, a tua mãe. Como que foi? Hoje ela mora em Santa Catarina, é isso? Eles moram no interior de Santa Catarina. Interior de Santa Catarina. Como que foi quando você, não sei se você enviou uma notícia ou se você fez uma chamada de vídeo para conversar com ela e tudo mais, quais foram as primeiras palavras que a tua mãe te disse quando soube que você ganhou a presidência da Câmara através de uma forma justa, absolutamente democrática entre os vereadores, né? Depois de toda essa situação que nós acompanhamos e realmente foi uma disputa muito acirrada, né? Quais foram as primeiras palavras que a tua mãe te disse, Everton? Olha, ela parabenizou e ficou um pouco preocupada. Ela ficou um pouco preocupada, não por Limeira, né? Mas pelo que ela observa Brasil afora, né? É muito comum essa questão de vingança política e tal. E ao mesmo tempo que ela fica preocupada, ela fica muito segura, porque eu sempre fui um cara muito que busquei muito ser independente, né, e me resolver. Dificilmente manhã tinha problema meu em casa. Dificilmente ela recebia reclamação minha, alguma coisa assim, porque as coisas sempre procurei eu resolver. Então, ao mesmo tempo que ela ficava preocupada, ela já sabia que ele vai se virar de alguma forma. Mas ela parabenizou, falou que estava muito orgulhosa e para eu ter cuidado. Falou assim. Essas foram as palavras dela. Foi. O que você tem feito para combater a dengue? Fique atento, os casos não param de crescer.
Elimine os locais onde acumulam água. É aí que o mosquito se prolifera. Faça isso uma vez por semana. O maior foco do Aedes aegypti está em seu quintal. Faça a sua parte. Acabar com os criadouros é a maneira mais eficaz de combater o mosquito e cuidar da sua família. Prefeitura de Limeira. Vacão Tudo de Minas, as delícias de Minas em um só lugar. Temos também mais de 400 opções em vinhos. Rua 13 de Maio, 576, no centro de Limeira. Vacão Tudo de Minas. Água, um bem precioso. A vida depende dela. Preservar é preciso. Se cada um tiver consciência, não vai faltar. Um economizando, outro economizando. No final, rende para todos. Use a água com moderação. A hora é agora. Economize. Prefeitura de Limeira. Para você, quando realmente decretou, porque só para que o pessoal em casa possa entender, né, caso alguém não tenha acompanhado de perto como que foi um pouco turbulenta essa história, que há disputa para a mesa diretora da Câmara Municipal, isso é evidente, sempre há, né? Com raríssimas exceções, às vezes não tem uma chapa concorrente e o presidente acaba sendo reeleito. Não era o caso, porque o Lemão já tinha sido reeleito, não poderia disputar novamente. Mas essa, em especial, foi muito acirrada. E quando há uma disputa tão acirrada assim, um voto decide. E o voto que decidiu, inclusive, foi o voto da vereadora Isabeli. Que chegou num certo ponto que muita gente questionava, mas a Isabeli vai declinar para que lado? Porque se ela declinar para o lado do Junegão, o Junegão vence. Se de repente ela declinar para ficar de uma forma que ela possa se abster do voto, o Everton não ganha, porque vai empatar. E se ela, evidentemente, votar no Everton, o Everton ganha a presidência. Como que foi essa semana? Ou como que foram os 2 dias que antecederam a votação? Porque a segunda-feira... Foi segunda? Foi segunda. A segunda-feira, inclusive, que seria para ocorrer a votação, teve Jogo do Brasil, estenderam a sessão até o horário limite, né? Foi 2 horas da tarde, que 2 horas da tarde corresponderia à meia-noite, que é o horário limite da sessão, por causa do Jogo do Brasil houve essa alteração, e aí teve que prorrogar e a votação foi na quinta, daí não é isso? Foi. Cara, como que foi o teu domingo, a tua segunda, terça, quarta e quinta-feira? Foi uma semana que você não vai esquecer? Foi terrível. E assim, só para o povo entender a importância da presidência da Câmara. Eu montei uma chapa com todos os novatos. Dos 21 vereadores da Câmara, 10 são novatos. 9 estavam comigo. Novato que ele fala é vereador de primeiro mandato. Exato. De primeiro mandato. E além de todas as mulheres, né? Exato. Todas as mulheres já estavam comigo. Então todas as vereadoras mulheres comigo. E Terezinha, Tati Lopes, Tati, Mariana Calça. 3 vereadoras novatas. E aí a vereadora Lubogo. Lubogo, a quinta. Então, a quarta. Exato. Aí o que aconteceu? A Câmara Municipal, ela é uma Câmara que tem um poder enorme. E, inclusive, o poder de dificultar ou facilitar a vida do Poder Executivo. E aí, quando você busca fazer uma política pública adequada, você busca o caminho do diálogo. A outra chapa também ia tentar isso. Mas, para o povo entender a complexidade, a Câmara Municipal, ela tem o poder de dificultar e facilitar a vida do Poder Executivo, que tem um orçamento de 1 bilhão e 600 milhões no ano. Porque a Câmara, ela tem o poder de afastar as pessoas do Poder Executivo. E
a Câmara ela é como se fosse um meio-campista para as eleições de 2024. Então, dependendo no grupo que cai a Câmara, facilita para um ou dificulta para outro, né? Então, por isso estava tão acirrado. Não de olho na Câmara em si, mas também olhando para 2024. Embora a Câmara ela tenha um orçamento anual de aproximadamente de 30, agora vai chegar a 40 milhões de reais ano, né? Então, dos 21 vereadores, eu tinha 10 votos, todos os novatos comigo praticamente. Do outro lado, os vereadores mais experientes da política. E aí ficou rachado. Então, não tinha esquerda e direita. Tinha novatos e os mais experientes. E a Isabeli no meio. E além de esquerda e direita, não tinha necessariamente naquele momento uma chapa que falasse, olha, essa vai ser situação e essa vai ser oposição. Essa também então é outra... muita gente ficou assim, mas espera lá, a pessoa ficava sem entender, mas eles estão brigando entre eles porque qual chapa, era a pergunta que se fazia, né? Qual chapa vai fazer oposição ao trabalho do executivo? Olha que interessante, olha. As duas chapas tinham oposição. Vereadores da oposição na minha chapa e vereadores de oposição na outra chapa. As duas chapas tinham vereadores da base. Eu tinha parte dos vereadores da base e lá também tinha grande parte dos vereadores da base. A única diferença que tinha das chapas era que 90% dos novatos estavam comigo. Somente 10% dos novatos. E tem um outro detalhe, hein, vereador? Junegão, líder do governo do Mário Botion, e Sidney Pascotto, lemão da Jeová Rafá, atual presidente da casa, na verdade ele continua como presidente até o último dia de dezembro desse ano, que também sempre foi situação, estavam na chapa que concorria com a sua. Chapa 01, que é a 01, chapa do Junegão. A sua 02. Chapa do né? Chapa do vereador Junegão, que era coordenada pelo lemão do Jeová Rafá. Que era o atual presidente. Que é o atual presidente. É ainda, né? Eu falo era, mas é presidente, até o dia 31. Que representa os vereadores um pouco mais experientes e experimentados na política. No caso de cá, a chapa mais dos novatos. Então, entre eles, vereadores que já estão na quarta. Alguns sim. No caso do Newton, se não me engano, é a terceira ou quarta? Acho que é terceira. Terceira. O Lemão também é a terceira, o vereador... O Anderson a segunda. O Anderson é a segunda, o Ceará ele já foi umas já 3 foi vezes anteriormente. vereador. O Helder é a segunda, é a terceira. Lubogo estava do teu lado. Comigo. São pessoas mais experientes, né? Mais experientes. Bom, então não existe isso de base de chapa da oposição, chapa do prefeito. Não. As duas chapas tinha gente da base. As duas chapas tinha gente da oposição. A única diferença é que 90% dos novatos estavam agrupados, né? E 90% dos experientes estavam agrupados. Isso foi a divisão. E no meio a Isabeli. Os dois grupos, porque assim, repare, quando os vereadores são eleitos, o vereador que se candidata, ele tem que buscar voto com quem foi eleito. E quem elegeu o vereador não fui eu, foi o povo. Quem elegeu a vereadora Isabeli foi uma parte do povo. Quem me elegeu foi uma parte do povo. Então, os dois grupos buscaram a Isabeli para ter o 11º voto. Inclusive, o PT de Limeira fez uma reunião executiva e deixou o apoio para a chapa 01 do Junegão e do Lemão da Jeová Rafá. Por que você acha isso? Porque isso foi exposto nas notas do... Não. Eles fizeram uma nota, inclusive, de certa forma, repudiando Eles fizeram a votação da Isabeli, dizendo que a Isabeli, o sindicato em si, o Sindicel e tudo mais, apoiava justamente ela votar na chapa do Junegão referente a essa questão de sempre fazer uma oposição. Eu estou dizendo assim, o porquê você acha, né, na tua mentalidade, que eles tomaram essa decisão de apoiar a chapa do Junegão? Tomaram porque tiveram a reunião na quarta-feira. Um dia antes da quinta, que foi a prorrogação da eleição. Porque o que aconteceu? Na segunda-feira, que eu já tinha os 11 votos, o PT de Limeira inteiro foi lá conversar com a Isabeli, porque eles tinham a outra... Não vou falar o PT inteiro, mas
uma boa parte do PT foi lá e eu percebi ali uma construção para a chapa 01 do Ju Negão, que estava coordenada pelo vereador Lemão da Jeová Rafá. Na quarta-feira marcaram a executiva para definir isso na executiva, porque na segunda perceberam que eu ia ganhar e foram postergando para acabar a sessão e enrolar e tocar para quinta. Na quarta-feira houve uma executiva do PT e lá ficou muito bem claro que o apoio era para a chapa 01, chapa do vereador Ju Negão, que é coordenada pelo Lemão da Jeová Rafá. E a Isabeli bateu o pé nessa reunião e falou que ela não concordava e que ela ia votar conforme as convicções dela. E ela decidiu vir para a chapa dos novatos. Então, não foi uma chapa de esquerda, foi uma chapa dos novatos, porque o PT tinha decidido o outro lado. Tanto é verdade que o PT soltou uma nota de repúdio contra a minha vitória. Está lá na página oficial deles. E o Sindicel, também um braço importante do Partido dos Trabalhadores de Limeira, que tem o meu respeito, e muitas pessoas que eu respeito, entre elas o vereador Ronei dos Santos. Tenho muito respeito pelo Ronei e algumas outras pessoas, por todos, né? Mas é uma admiração por alguns que você percebe que... Então, duas notas de repúdio fortes. Duas notas de repúdio fortes. Então, o Partido dos Trabalhadores de Limeira tinha a opção pela chapa 01. A vereadora desobedeceu, decidiu não acompanhar a reunião do Partido dos Trabalhadores. E faz muito sentido, porque existe uma federação partidária que é o PT, PV e PCdoB. O partido do Ju é o PV. Né? Mas a vereadora entendeu que ela queria votar onde estavam as mulheres e onde estavam os novatos. Aí, mas o que foi aconteceu? Um cenário bem diferente, porque o vereador Ju Negão é do PV. É o mesmo partido do vereador Betinho Neves. Exatamente. Que não seguiu... Então foi uma eleição bem diferente do convencional. Por isso que eu estou lhe dizendo que a divisão foi realmente chapa dos novatos e dos mais experientes. O Betinho de primeiro mandato. Entendeu? Foi uma chapa de novatos. Então essa história de que eu votei com o PT, isso é falso. O PT tinha outra opção. A vereadora foi contra uma decisão de uma executiva. Olha, agora assim, quando a gente se propõe, né, a entrevistar... Me lembra de eu chegar no tiro de guerra, que eu quero chegar a falar do tiro de guerra. Na verdade, eu vou dar essa possibilidade, inclusive agora. Eu acredito que quando a gente se propõe a assumir o papel de falar diante das câmeras, falar em um microfone, entrevistar, seja um secretário, um vereador, um prefeito, qualquer pessoa pública, nós temos que ter um compromisso muito presente com a verdade e com a responsabilidade do que é falado. Então o que eu vou falar aqui não é disse-me disse, são informações que, como jornalista que eu sou, eu consigo colher e aí eu jogo na mesa agora para você. Porque essa história, né, de que, olha, a chapa 02 é a chapa da esquerda que vai dominar Limeira também, não condiz de fato com a realidade. Por quê? Porque a chapa 01 também ofereceu para a vereadora Isabeli a possibilidade de ser a da vice-presidência. Foi. Então cai por terra essa história, né? Cada um tinha o interesse de ter o voto, porque o voto dela decidiria a parada. Sim. E foram lá e ofereceram para a vereadora. Ofereceram para a vereadora. Ela também falou para vocês. Junto com o partido. Ela falou para mim. Ela falou para você. A outra chapa procurou meu partido e foi proposto a vice-presidência. Eu estou numa situação difícil, porque o meu partido quer que eu vote lá. O que eu faço? Eu quero estar com vocês do primeiro mandato e quero estar com as meninas que estão todas aqui do seu lado. Eu falei, olha, Isabeli, se o problema é o cargo na mesa que te ofereceram lá, vem para cá. E aí a Tatiane Lopes, que era a minha vice-presidente, né, na chapa.
ela abriu mão. Ela abriu mão. Para poder a vereadora Isabeli não ficar assim, digamos assim, solta acerca do que o partido tinha preferido ter a vice-presidência. Ok, se o partido estava exigindo ela voltar lá por causa da vice-presidência, então esse já não é mais um problema. Porque, de fato, o que eu apurei de informação foi com as seguintes palavras, inclusive. Ela poderia escolher qualquer cargo, exceto a presidência. Exatamente. Tirando a presidência, ela podia... O que ela quisesse, a gente dava. E aí eu falo com muita tranquilidade, porque é um vereador muito honesto, muito correto e um cara transparente. Ele não é de fugir da raia, não. O vereador Ceará falou isso. Inclusive, o vereador Ceará falou que participou com pessoas da chapa 01, e nessas pessoas o Junegão e o Lemão... Pelo menos ele foi transparente, né? Nesse o Junegão e o Lemão da Jeová Rafá, convidando a Isabeli a votar com eles, e segundo palavras do Ceará, que ela poderia escolher qualquer cargo na mesa, exceto de presidente. Agora, o que aconteceu? Que a gente vai chegar no tiro de guerra. Certo? O que aconteceu foi o seguinte. Quando a Isabeli, na quarta-feira, véspera da eleição de quinta, falou que não ia acompanhar o Partido dos Trabalhadores, que queria votar na chapa 01, ela deixou claro ali para todo mundo. Falou, eu vou votar na chapa dos novatos, eu vou votar com o Everton. E ali ficou definido. Quando perceberam que ela tomou essa decisão e que era irreversível, ligaram para o pessoal do tiro de guerra e falaram assim, ó, o PT vai dominar a Câmara. Aí o pessoal... Mas isso partiu dos próprios... Aí eu não sei quem levou. E aí eu não posso afirmar quem levou isso. Mas levaram. Me mostraram os prints. E nos prints estava assim, me botaram eu na esquerda e todos os outros 11, chapa da esquerda, Everton Ferreira, botaram Isabeli primeiro como se ela fosse a presidente, mas o presidente era eu. Isabeli foram colocar chapa da esquerda, chapa da direita, colocaram assim. Mas não existia isso, porque tinha direita comigo e tinha direita lá. Tinha esquerda aqui e tinha esquerda lá. A única diferença é, todos os novatos estavam aqui. Quem era da esquerda lá? Na verdade, estavam querendo levar, né? Quem que é da esquerda que está lá? Que eu não tenho problema nenhum de falar com isso. O Marco Xavier não é de direita. O Vaguinho da Santa Luzia não é de direita. O Vaguinho? Não, o Vaguinho ele tem uma caminhada um pouco mais progressista, e falo isso com muita tranquilidade. Né? Ele tem uma caminhada mais progressista, tem um olhar um pouco mais liberal. O Marco Xavier também. E mais algumas outras pessoas. Do meu lado ali, quem tava... O restante de direita do lado de lá. E quem tinha mais de direita cá? O Betinho, o João Bano. Né? Você pega ali o próprio Ayrton. E mais alguns que estavam ali comigo, né? E alguns de centro. Então tinha direita aqui e eu também de direita. Tinha de direita aqui e de direita aqui. Tinha de esquerda aqui e tinha de esquerda cá. Chegaram o pessoal do tiro de guerra e falaram assim, ó, o PT vai ganhar as eleições se você não for lá. Certo? Mas se a Isabeli tivesse aceitado o convite da chapa 01, eu duvido e muito que tinha chegado essa informação no tiro de guerra. Como alguém percebeu que eu ia ganhar, com o voto da Isabeli, me prejudicou dessa forma. Foi a única vez na história que eu fui vaiado pelos petistas e pelos bolsonaristas ao mesmo tempo. Porque... E como você se sentiu? Repare, de um lado estava o povo do sindicato, sim, fazendo a pressão, e você estava lá, você viu, e alguns lá vestindo a camisa vermelha, fazendo marcando a posição... Que, inclusive, foi mais contida do que... Bem mais contida, mas ali contrário à minha chapa, e o pessoal do tiro de guerra também contrário à minha chapa. Mas eu já tinha entendido o que tinha acontecido. E eu não ia conseguir, naquele momento, mudar com as palavras. Eu falei, bom, eu já sei o que aconteceu. Olha que interessante. Na verdade, o pessoal do Partido dos Trabalhadores, o pessoal dos sindicatos... que o pessoal que estava, só para o pessoal entender, a Câmara
foi dividida praticamente. Do lado, e curiosamente, se você olhasse de frente, né, não do lado dos vereadores, mas você chegava na porta ali do plenário, do lado direito estava o pessoal de verde e amarelo, que foi um pessoal que inclusive chegou ali, que estava no tiro de guerra. E do lado esquerdo tinha o pessoal do sindicato. Quem chegava ali e olhava, imaginava, olha, o pessoal do lado esquerdo quer que o Everton vença. E o pessoal do lado direito quer que o Junegão vença. Na teoria. Na prática, os dois queriam que o Junegão vencesse. Exatamente. É, no mínimo, curioso, né? Exatamente. Então, mas alguns perceberam. Depois dessa questão de ontem, alguns do tiro de guerra foram lá no meu gabinete me pedir desculpa. Verdade, Foram lá no meu gabinete, falou, eu entendi o que aconteceu, e viemos aqui lhe pedir desculpa, porque a gente lhe prejudicou na quinta-feira, xingando você, lhe criticando, e a gente foi manipulado. Foram manipulados, né? Então, e muita gente... Aí o que aconteceu? Fora tudo isso, começaram a soltar uma fake news que a Chapa 02 que ganhou já estava com um projeto de liberar banheiro unissex. Uma outra mentira. Nunca existiu esse projeto. O que existia era um projeto de proibir, que inclusive tinha sido arquivado pelo próprio Newton. E o Newton fez esse projeto de proibição por causa do banheiro, que na época saiu o banheiro do McDonald's, acho que era o McDonald's, que colocou o banheiro ali unissex, né? E o Newton colocou para proibir estabelecimentos por essa motivação. E não porque algum vereador quis colocar liberando. Nunca nenhum vereador colocou projeto liberando banheiro unissex na Câmara. Nunca isso aconteceu. Então criou essa fake news, inflamou o povo, para quando chegasse lá, colocava um projeto que proibia. Falou, olha, gente, inclusive estava rodando até áudio já, porque fiquei o final de semana todo desconstruindo essa fake news. E como espalha rápido, né, doido, vereador? Você é doido. É impressionante. E o povo, e eu respondia um, e vinha mais outro, e aí eu fui falando, né? Falou, gente, o que aconteceu foi uma manobra política. Eu não sei quem chegou lá pro tiro de guerra, depois que viu que a Isabeli ia votar comigo e eu ia ganhar. A contragosto do PT, que isso fica muito bem claro. A Isabeli votou comigo a contragosto do PT. Agora, um outro assunto que eu queria falar, ô Lucas, é o seguinte. Os vereadores foram eleitos, né? Na cidade, você tem bolsonarista, na cidade você tem pessoas de centro, e na cidade você tem pessoas de esquerda. Na Câmara é a mesma coisa. Todas as vozes têm que ser ouvidas. Todas as vozes lá eleitas têm que ser respeitadas, goste eu ou não. Né? Então, se eu concordo com as pautas da Isabeli, é outros 500. Agora, que ela vai ter a opção, a oportunidade de discutir, ela e qualquer vereador, isso é um fato, isso é garantido pela Constituição. Né? Então, repare, se o próprio Deus não faz acepção de pessoas, eu vou fazer por quê? Né? E aí eu deixo até aqui uma crítica construtiva, porque eu tenho moral para falar isso. Eu sou de direita, eu fiz a campanha do Bolsonaro em 2018, eu fiz a campanha do Bolsonaro em 2022, então eu tenho moral para falar o que eu vou falar aqui. O Bolsonaro perdeu as eleições, eu acho que o mesmo problema que nós tivemos nas urnas, a gente teve também lá em 2018. 2022. Desculpa, não, o mesmo problema que nós tivemos nas urnas em 2022, nós também tivemos em 2018. Mas em 2018 nós ganhamos algumas divergências de votos. Mas você não acredita que talvez o radicalismo prejudicou? É aí que eu vou chegar. Por quê? É isso que a direita tem que entender. Porque na direita nós temos a direita conservadora, que é aquela direita que conserva aquilo que os antepassados construíram e é importante manter a conserva para manutenção da sociedade. Você tem a direita liberal. A direita liberal é aquela que não olha a pauta de costumes, ela olha ambiente econômico. Olha, eu quero menos impostos, eu quero um Estado menor e um livre comércio. Essa direita liberal olha isso. E você tem uma direita mais radical,
Assim, que seria desequilibrada. desequilibrada, assim como é na esquerda. Mas o engraçado, o Everton, até desculpa cortar o teu raciocínio, é que esse desequilíbrio que eu cito, ele era muito comum quando se falava da esquerda. O PT. E o PT deu uma mudada nisso. Esse o PT desequilíbrio, que quando ia falava pra assim, cima, é brigava radical, exatamente. E aí, o que hoje, às vezes, inverteu um pouco. fica numa sinuca de bico, vamos dizer. Aí o que aconteceu? No meu ponto de vista, por que eu acho que Bolsonaro perdeu as eleições? Porque não se ganha o poder só com a direita. O que a direita tem não é o suficiente para ganhar os votos. Precisa pessoal de centro. O que a esquerda tem não é suficiente para ganhar os votos. Você precisa ganhar quem fica no meio, que é o centro. E essa pessoa do centro, você ganha convencendo. Convencendo. Não é gritando, não é brigando, não é xingando. Quando a Carla Zambelli, 2 dias antes da eleição, ou 1 dia antes da eleição, puxa uma arma, uma pistola, numa manifestação desnecessariamente, foi um erro gravíssimo. Eu também sou CAC, eu também tenho uma pistola. Jamais eu vou puxar uma arma numa manifestação. Ainda que isso nos faz. Aquilo é uma coisa para uma defesa da vida que não tivesse como escapar. Um cara invadiu na casa dela para matar ela. Então, veja, aquilo que ela fez prejudicou muito Bolsonaro. Porque quem estava pelo centro vê uma deputada puxar uma pistola. Se assusta, né? Puxar uma pistola para um cara que estava xingando, brigando. Porra, aquilo estragou. Aí você pega Roberto Jefferson, que recebe a Polícia Federal, a bala. Quem está pelo centro fala assim, eu não vou votar nesse cara. Porque esse povo é doido. Eu não vou votar em ninguém, então. Ou então eu não vou... Eu tenho um amigo de direita liberal que olha mais para o ambiente econômico que não votou em Bolsonaro, cara. Anulou o voto por causa disso. Entendeu? Então nós perdemos as eleições para nós mesmos. E se nós quisermos conquistar o poder em 2026, nós como direita, e aí eu falo que eu tenho moral para falar isso. Nós da direita tem que mudar esse comportamento. Não pode ser agressivo. A direita só volta ao poder se ela convencer o centro. E não se convence o centro, os indecisos, na briga, na raiva, cuspindo na cara de ninguém. Esse não é o caminho. E o cenário municipal? Não está muito diferente. Não está muito diferente, porque o retrato, o cenário nacional, ele é um retrato do que acontece nos municípios. Agora... Foi ruim o que aconteceu? Poxa, eu fiquei muito chateado quando o Bolsonaro perdeu. Eu acreditava que ele ia ganhar, cara. Eu falava, não tem como o cara perder. Mas perdeu. Agora a gente tem que parar... Quando o pessoal cita, né, que hoje há uma linha que defende a questão da manipulação do resultado das urnas. Você acredita no resultado das urnas? Você acredita que houve manipulação? Qual a tua opinião? Olha, a minha opinião é a seguinte, eu fui eleito pelas urnas, né? Então não posso falar que eu não acredito nas urnas, senão eu preciso sair de onde eu estou sentado. Eu acredito sim no resultado das urnas. Agora, houve algumas distorções? Eu até acredito que pode ter havido, como também houve em 2018. Mas se você parar para fazer uma conta rápida, e aí que o bolsonarismo tem que entender que ele precisa estar aberto para crítica para melhorar. O Bolsonaro não teve um sério problema com crítica? Ele não aceitava nenhum tipo Repare uma coisa. Eu trabalhei na pandemia. Eu gerenciei um hospital uma certa época aqui, na época da saúde, na época da pandemia grave. Morreram no país 700 mil pessoas. Quando o Bolsonaro, de forma infeliz, vai e cai na cilada de um jornalista, e os jornalistas cutucavam justamente para pegar essas bravatas, porque, né? sabia que se cutucasse com a vara curta, exato, ele não poupava, e né? ele era assim mesmo, ele não nega fogo, ele vai para cima. Então os jornalistas cutucavam e falavam assim, o que você tem a dizer dos 700 mil mortos?
Ele falou, eu não sou coveiro. Aí o que fizeram? Ele falou, eu não sou coveiro, explicou um monte de coisa. Se você pegar o contexto, você vai entender o que ele quis dizer. Mas quando você pega essa parte, o povo não lê a matéria. O povo lê a manchete. Bolsonaro, acerca dos 700 mil mortos, Bolsonaro disse que não é coveiro. Quantas pessoas morreram? 700 mil. O impacto disso é muito complicado. 700 mil pessoas multiplicado por 3. Vamos pôr por 3? Que é bem basicão. A gente tá falando em 2 milhões de pessoas. Eu não vou nem contar primo, não vou contar tio, não vou contar neto, vou colocar 3 família direta. 2 milhões e 100 pessoas. Quanto que o Lula ganhou de Bolsonaro? 2 milhões e 100. Eu tô falando só uma parte. As outras partes que pegaram falas dele e fizeram aquilo, então assim, aí você pega a Carla Zambelli que fez aquilo. Que eu gosto muito da Carla Zambelli, viu? Acho uma política muito, uma mulher política muito atuante. Mas, resumo da tua fala, o Bolsonaro perdeu por ele mesmo. Na véspera das eleições, ela errou, fazendo aquela ameaça com arma, ela errou. O Roberto Jefferson errou, atirando na polícia. Resolveu o que ele atirar na Polícia Federal? Piorou. Foi preso do mesmo jeito, agora está com um crime a mais e não resolveu. Então o conselho que eu dou para nós da direita, eu me coloco junto, e você, eu tenho moral para falar que você vai lá na minha rede social, você vai ver que eu fiz campanha para Bolsonaro. Eu não fiz campanha para o PT. Entendeu? Então eu tenho moral para falar aqui. Tem que aceitar a crítica. Tem que parar para refletir. As guerras, Lucas, não se conquista no campo de batalha. Você vai para o campo de batalha para pôr a sua estratégia na prática. A guerra se ganha antes. Everton, por tudo que você relatou até agora no nosso bate-papo, você é veementemente contrário à ideologia de esquerda. Sim. Você é contrário à ideologia de esquerda. Como que será para você, a tua vice sendo de esquerda, assumir a presidência na tua ausência? Para mim é como é com a minha família. Eu tenho parte da família que é de esquerda. E eu sento na mesa para conversar. Vai ser de forma equilibrada. Né? Eu sento na mesa para conversar. Agora, o que eu tranquilizo as pessoas, em primeiro lugar, eu já tive uma conversa séria com a Isabeli muito antes disso. Eu falei, olha, Isabeli, eu aceito, a gente vai te aceitar na vice, mas tudo tem que ser conversado, porque esse grupo dos novatos, qual foi o principal raio-x DNA dele? A conversa, o diálogo. Então a Isabeli não vai fazer nenhuma manifestação nova sem conversar com todo mundo. Eu não vou fazer nenhuma manifestação nova sem conversar com todo mundo. Isso está pacificado. E o presidente sou eu. Na tua ausência, ela assume. Mas eu volto a ser presidente. E se tiver alguma coisa fora do que for conversado e dialogar com todos os vereadores, o ato pode ser desfeito por mim mesmo. A caneta é minha. A caneta final é minha. Mas ela não vai fazer isso, né? Infelizmente, ela errou naquela fala. Eu ia chegar nesse ponto. Ela errou. No dia que ela falou, eu falei, olha, me arrumou um problema grave. Você não deveria ter feito essa fala. E o que ela te falou no momento? Eu sei o que você quis dizer. Ela quis dizer para alguns a bancada da hipocrisia. Ela quis dizer isso porque até um dia atrás, um dia antes, estava todo mundo com flores e amores dela. Quando ela declarou o voto, o pau quebrou. Então ela quis dizer para alguns, não todos, da outra chapa. Bem poucos, alguns. A bancada da hipocrisia. E ela foi e falou a infeliz bancada, a infeliz palavra de falar contra a bancada da Bíblia, que ela não deveria ter falado isso. E ela reconhece que ela errou. Logo depois que ela falou, ela já percebeu o erro, ela falou, Everton, desculpa, eu sei que eu errei, cometi um erro grave. Ela já tinha falado isso. Eu falei, eu sei o que você quis dizer. Você quis dizer bancada da hipocrisia, mas agora arrumou um problema, a gente vai ter que tratar. Bom, sobre ter uma vice do PT. É um ser humano. Primeiro eu tenho que partir desse princípio. É um ser humano que está ali. Segundo, é uma vereadora eleita pelo povo de Limeira. Certo? Terceiro, o presidente sou eu. E eu tenho que dialogar com todos os vereadores. E isso é uma prática bíblica.
O próprio Jesus, quando ele fala vinde a mim, ele não fala vinde a mim os conservadores, vinde a mim os da direita, vinde a mim os ricos. Não, ele fala vinde a mim todos. Quando ele diz ide e pregai o evangelho a todo mundo, ele não disse ide e pregai o evangelho aos santos, aos ilibados, aos que nunca erram, aos políticos mais foda da terra. Entendeu? Então, se o próprio Deus não faz acepção de pessoas e chama para perto, eu vou excluir as pessoas por quê, poxa? Entendeu? Tem que ser respeitado e vai ser respeitado na minha presidência. Vou ter problema? Vou ter. Paciência. Paciência. Eu já ando tendo problema na minha vida inteira e já superei tudo. E vou superar também. Eu tenho princípios e vou mantê-los. A vereadora Isabeli tem os delas e ela vai procurar mantê-los. Eu, como presidente, vou conversar com todos os vereadores e aquilo que o plenário decidir, porque há uma ilusão que o presidente toma decisões. E isso é uma Mas ilusão. ele não age sozinho, né? Absolutamente. Isso é uma ilusão. Começando que o presidente não vota. Então quem decide as leis? Os 20. Os outros 20 vereadores. Então há uma ilusão da presidência, da vice-presidência que vai virar pelo avesso. Isso é balela. Quem decide os rumos da cidade não é o presidente da Câmara. Quem decide o rumo da cidade são todos os vereadores, é o plenário, é a votação. Repare a votação de ontem. No caso do projeto de proibição. Só para que o pessoal entenda, a gente está gravando hoje, na terça. Hoje é terça-feira, né? Vai ao sábado, foi na sessão de segunda. Isso. Só para a gente contextualizar. Então veja, hoje é terça-feira, veja a votação de segunda. O presidente não votou, porque o presidente não vota. Quem decidiu? O plenário. Então, o presidente não decide os rumos da cidade. O presidente gerencia o trabalho dos vereadores e facilita o trabalho dos vereadores. Everton, o que esperar de Everton Ferreira, presidente do Legislativo para o biênio 2023-2024? O que você pretende fazer, cara? Olha, primeiro, vocês não vão esperar de mim um presidente preconceituoso, raivoso, né? Veja que quando Jesus quis falar com Madalena, Jesus foi lá no bordel falar com ela, né? Veja que quando Jesus chamou os discípulos, nenhum deles era evangélico. Inclusive um era ladrão, né? Que tinha outros que fazia atuações contra o povo. Você pega Paulo, apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo perseguia e matava cristão. Até o dia que ele está a caminho de Damasco, Jesus para ele chama para perto, né? Então esse exemplo eu vou seguir. Eu não vou fazer preconceito com ninguém, eu não vou excluir ninguém, eu não vou caçar a palavra de ninguém. Quem elegeu o povo, quem elegeu os vereadores foi o povo. Então os vereadores da bancada da Bíblia vão ter a sua voz lá. Os vereadores que não são da bancada da Bíblia vão ter a sua voz lá. Se o povo está contente ou descontente com A ou B, as eleições de 2024 estão logo aí. Aí escolham nas urnas qual é a representatividade, né? Que você quer lá, né? Então não esperem de mim um presidente preconceituoso, não esperem de mim um presidente que compactua com injustiça, com perseguições políticas. Isso eu não vou aceitar, não. Agora, você sabe que você fez história na Câmara Municipal. E aí eu falo, né, de uma forma bastante tranquila, porque isso é fato, né? Você é o primeiro negro, né, a assumir a presidência da Câmara Municipal. O primeiro negro a assumir a presidência da Câmara Municipal. Como que você se sente? E aí eu faço uma pergunta que eu acho que deveria... quando eu faço essa pergunta, eu meio que me cobro. Porque eu acho que não deveria nem ter esse tipo de pergunta às vezes. Porque isso deveria ser algo tão natural hoje. Sim. Porque não existe isso. Cargo, que tom de pele, que raça, que sexo,
deva definir, é a primeira mulher, é o primeiro negro, sabe, são coisas que às vezes eu vejo que a mídia bateu muito nisso, eu particularmente não dei ênfase nesse sentido, mas agora no bate-papo eu te faço uma pergunta. Sim. Mas quando eu faço, eu meio que eu me policio. Você mesmo se cobra, né? Porque eu acho que, sabe, às vezes eu acho que não deveria ter esse tipo de situação, porque deveria ser normal isso, né? Deveria já ter, inclusive, anteriormente ocorrido. Mas quando a gente para analisar, durante todo esse período não houve, Everton. E aí a gente dá a possibilidade até de fazer o questionamento. Ô Lucas, antes de entrar nesse mérito, você me fez uma pergunta que esperar de Everton presidente, e eu vou chegar nessa próxima pergunta. Você entendeu minha pergunta, Eu entendi, né? E vou chegar aí. Não, porque eu me preocupo às vezes, porque às vezes uma pergunta ou uma colocação, o pessoal tira de contexto e aí já viu, mas a essência da pergunta você entendeu. Eu entendi. A pergunta que eu faço pro povo de Limeira é: quem é o limeirense? Quem é Limeira? Se você perguntar isso para muitos limeirenses, sabe responder. Você que está me ouvindo aí que é limeirense, o que é o DNA do limeirense? Quem é ele? Esse é um trabalho que eu vou desenvolver como presidente da Câmara com os vereadores. Descobrir quem é o limeirense. Qual é a raiz hoje, qual a situação hoje da cidade? É uma cidade que tem mais mineiro? Ou descendente de mineiro? É uma cidade que tem mais gente que veio do Paraná? É uma cidade que ainda tem uma raiz alemã ou italiana muito forte? Você vai buscar a raiz do limeirense. Eu vou buscar, através de uma pesquisa, entender o que é Limeira. Eu vou buscar entender isso para facilitar até o trabalho dos vereadores em legislações, até para você entender a cultura. Porque cultura é aquilo que fica depois que o esquecimento faz o seu papel. É aquilo que você age automaticamente, mas você não sabe por que você é assim. E eu acho que entender quem é o limeirense faz todo o sentido para uma Câmara Municipal, no sentido de projetos, no sentido de políticas públicas, no sentido até de buscar programas sociais em Brasília. Então, essa é uma curiosidade que eu tenho, né? Outro detalhe, espere de mim um presidente da Câmara também que vai dinamizar o trabalho dos vereadores no sentido de poder ter estrutura, de ir mais para Brasília e mais para o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, buscar recurso para a cidade, buscar política pública para a cidade. Ao invés de brigarmos entre a gente, é melhor o vereador estar brigando lá em Brasília. Quero dinheiro para Limeira, quero recurso para a saúde pública, eu quero recurso para habitação. Então eu vou tentar facilitar o trabalho do vereador de modo que ele fique também um vereador um pouco mais itinerante no sentido de buscar recursos para Limeira. Ter uma política externa. Limeira precisa exportar mais a política que ela tem e ter uma política mais externa, sair dos muros de Limeira e buscar essas políticas fora e trazer para cá. Everton, eu não poderia deixar isso vai trazer mais investimento, isso vai trazer mais emprego. E finalizando a pergunta sua, eu sendo o primeiro presidente negro, eu sou muito tranquilo, fico muito honrado, mas eu penso como você, eu penso que isso não deveria ser uma surpresa. Afinal de contas, né? Somos estando como presidente, você humanos. Representa Exato. Todos, somos assim todos como o prefeito, humanos. Assim como absolutamente o presidente. Água, um bem precioso. A vida depende dela. Preservar é preciso. Se cada um tiver consciência, não vai faltar. Um economizando, outro economizando, no final, rende para todos. Use a água com moderação. A hora é agora. Economize. Prefeitura de Limeira. Dinamic, a proteção veicular que o seu carro precisa no centro de Limeira. 7 de setembro, 159, telefone 3704
0677. Proteção veicular completa a partir de R$ 90. Procure a Dynamic. Só pra gente finalizar, ô William, hoje estendeu o papo aqui, hein? O papo foi bom. Pelo sim dele, ele tá gostando. Então. Agora, Everton, vamos lá. Você, presidente da Câmara a partir do ano que vem, é da base do prefeito. É da base do Mário Botion. Câmara Municipal, inclusive temos aí na última sessão a abertura de uma CPI que vai apurar uma denúncia de uma possível compra de cadeira, né? Um possível esquema que teria sido feito de uma troca de cadeiras aí, que é intitulada CPI do Darcy Reis. Como um vereador que assume a presidência da Câmara sendo de situação, e aí? Porque vai ter situações em que projetos do Executivo chegam até a casa. E a tua posição? Vai tudo que chegar vai ser conivente? Ô Lucas, olha... Ou você vai ser criterioso? Eu vou ser criterioso e com muita tranquilidade eu falo isso. Eu trabalhei com o prefeito Mário Botion na época que eu fui para a saúde, e muitas coisas do que fizemos sob coordenação do Vitor, para o prefeito era uma novidade. E ele tinha às vezes uma outra visão. E eu falava, prefeito, o senhor vai ter que caminhar por aqui, que vai chegar aqui e vai chegar aqui, vai resolver o problema. E na maioria das vezes ele me ouviu. Então eu tenho muita tranquilidade que o meu diálogo com o prefeito vai ser um diálogo harmonioso no sentido de melhorar a política pública de Limeira. Eu tenho a seguinte filosofia. Se eu consigo trazer uma boa política pública para Limeira, dialogando, fazendo política, por que eu vou brigar? Certo? Outra coisa que eu quero deixar muito bem claro. Eu não cheguei com R$70 no bolso sozinho em Limeira. Cheguei a ser presidente da Câmara sendo omisso. Eu sou um cara que tomo decisões. Tomei decisões muito duras na minha vida. E tenho personalidade. Eu cheguei até aqui tendo personalidade. Isso é um tom meu. O prefeito sabe muito bem disso. E nós sempre tivemos um relacionamento muito bom. E eu não vejo que vou ter problema nenhum com ele nesse sentido. Vai ter coisas que eu não vou concordar e eu vou conversar com ele. Falar, prefeito, isso é política, né? Esse é político. Falar, esse caminho, como já teve algumas vezes na saúde. Fala, prefeito, esse caminho aqui não vai dar certo. E ele, então me mostra qual um outro caminho. E porque ele sempre foi muito plausível nesse sentido. O prefeito ele é muito criterioso no sentido, ele é mais ou menos assim. Em Deus eu acredito, em você me mostra os dados. Né? Tipo, em Deus eu acredito, você mostra os dados. E aí eu mostrava através de dados que dava certo um caminho X. E não vai ser diferente a minha atuação como presidente da Câmara. É claro que eu vou fazer tudo do meu jeito? Não. Ele vai fazer tudo do jeito dele? Não. Sobre os vereadores, CPI que você citou, tudo que tiver no regimento e na lei orgânica vai ser feito. Acabou. Vai ser feito. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Gostaria de agradecer a presença aqui, senão a gente vai ficar batendo papo aqui mais meia hora. Pretensão política, você quer seguir na vida pública, Everton? Rapaz, a política é por onde a população avança ou onde a população se desgraça. Eu vejo que política é um dom. Eu tenho uma vaidade. Uma vaidade que eu não posso... Você tem? Que eu não posso desfrutar. Você assume isso? Assumo. Eu tenho uma vaidade que eu não posso desfrutar enquanto vivo eu estiver. Entendi. É a vaidade de ser lembrado depois de ter ido embora. É continuar vivo nas mentes e corações das pessoas, sendo uma boa lembrança. E eu acho que para você ser uma boa lembrança na mente do povo, você vai ter que ter feito um bom trabalho para o povo. Então eu vou buscar e tentar fazer um bom trabalho em prol do povo, para que quando eu não estiver mais aqui, alguém conte a minha história, e eu não quero história ruim que contem de mim.
Resumo de tudo que ele falou, ele quer deixar um bom legado. É isso. Exatamente. Everton, obrigado, viu, pela tua participação com a gente aqui no Podcast. Desejo que Deus possa iluminar a tua mente, te dando sabedoria para que você possa fazer um trabalho que realmente seja um trabalho que possa beneficiar quem mais precisa, que é o povo da nossa cidade. Muito obrigado pelo bate-papo, muito obrigado pela entrevista. Nós conversamos com Everton Ferreira, vereador da cidade de Limeira, que foi eleito o novo presidente do Legislativo limeirense a partir de janeiro de 2023. Tem uma história muito rica, uma história de superação, uma história de determinação, e quando eu soube dessa história, eu fiz questão de convidá-lo para bater um papo com a gente. Quem não conhecia a história do Everton, agora evidentemente pode conhecer uma história humilde, uma história sofrida, uma história de quem não lamentou, mas quem arregaçou as mangas e foi trabalhar, foi estudar, foi se capacitar, e de coração, olhando bem nos teus olhos, eu falo uma coisa, cara. Eu só espero que você não perca a tua essência. E eu espero de verdade, desejo de coração, que você não se contamine com a política a ponto de perder os seus princípios, porque você sabe exatamente o que é ser um político no nosso país. Sem dúvida. Ô Lucas, eu quero agradecer e também vou olhar no seu olho e dizer o seguinte, que se for para eu perder a minha essência e me contaminar, que Deus me leve embora um dia antes disso acontecer. Amém. Agradeço a todo o povo limeirense pela gratidão de ter me acolhido na cidade. Moro aqui há mais de 20 anos, sou muito grato, quero morrer e ser enterrado aqui. Agradeço você por ter me convidado e a todos que nos assistiram. Um grande abraço, conversamos com Everton Ferreira. Se você gostou do bate-papo, você pode compartilhar aí com seus amigos e mandar através do WhatsApp, através do Facebook, o nosso link aí do YouTube. A todos, o nosso muito obrigado. Que Deus abençoe você, toda a sua família. Um excelente final de semana a todos nós. E até o próximo episódio do Podcast aqui pelas plataformas do Rápido no Ar. Um grande abraço a todos.